Amém? Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Glória a Deus, que bom que você veio nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, sem mais delongas, abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 42, último capítulo do livro de Jó. Vamos falar sobre esse tema, restituição. Unção para restituição. Jó 42, versículo 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém? Essa história de Jó, na verdade o livro de Jó é um livro poético, né? Faz parte aí dos livros poéticos da Bíblia Sagrada, mesmo trazendo uma história de tribulação, de provação. Ele é citado como livro poético, né? Se você puder, agora vai lá para o capítulo 1 do mesmo livro de Jó. Nós vamos começar por lá e eu termino aqui, né? Nós vamos trilhar aí esses 42 capítulos aí nesse tempo que nos foi dado. Unção para restituição. Restituição é uma palavra que ouvimos sempre, né, nas nossas reuniões, nos nossos cultos e nos nossos dias, né? Essa palavra tem que estar na nossa mente, na nossa vida. Restituição. Restituir é compensar de forma justa o que foi perdido, o que foi roubado, o que foi tirado de nós. A Bíblia fala sobre isso. Se você abrir a Bíblia, não precisa de abrir, mas depois você pode ler Êxodo capítulo 22, vai falar lá sobre a lei da restituição. Lá começa dizendo que se o homem naquela época fosse roubado o seu boi ou a sua ovelha, quem se achasse o ladrão teria que restituir 5 vezes. Iria ter que devolver 5 bois no lugar ou 5 ovelhas. Lá também, em Números capítulo 5, também vai falar sobre essa lei da restituição. Então, a restituição está em toda a Bíblia Sagrada, né? E aqui nós vamos pegar a história de Jó para falar sobre esse tema, restituição. Restituição na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, né? Tá certo o tempo ali? Tá certo, né? Capítulo 1. Características de Jó. Morava na terra de Uz, o versículo 1. Ele era um patriarca. Na época não tinha o pastor da igreja. Na época não tinha o sacerdote. Na época não tinha um líder de uma religião. Por isso que aqui Jó era o patriarca da sua casa. A Bíblia diz no versículo 1 também que ele era homem sincero. Ele era homem reto, ou seja, tinha retidão. Ele era homem temente a Deus. Crente, servo de Deus, desviava-se do mal, era vigilante, era fiel a Deus. A Bíblia também diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O versículo 2, e era casado. Jó, no versículo 3, do mesmo capítulo 1, diz que Jó era rico. E aqui vai demonstrar aqui o patrimônio de Jó. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muita gente trabalhando. Ou seja, Jó era o homem excelente. Jó era o homem mais rico dos seus dias. A Bíblia fala que ele era o mais rico, era o maior de todo o Oriente. O versículo 4 e o versículo 5 fala que os filhos de Jó festejavam de vez em quando. Um ia na casa do outro festejar. Mas Jó era tão temente a Deus que na virada do tempo, que eles acabavam as suas festas, Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Eu quero que você frisa isso e coloque isso na sua mente. Jó, ele começa a participar de um momento de tribulação, de dificuldade, mas Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem servo de Deus. O versículo 6, aqui está a prova de que Satanás presta contas a Deus. Olha aí o versículo 6 aí na sua Bíblia aí. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Ou seja, numa virada do dia, os filhos de Deus, e aqui filhos de Deus, eram os anjos que vinham prestar conta diante de Deus. Quem estava lá na fila? Satanás. E aí surge ali uma pergunta, né, de Deus a Satanás. Satanás, tu veio de rodear a terra, né? E aí surge a pergunta: observaste o meu servo Jó? Essa foi a pergunta que Deus fez para o diabo. Observastes o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal.
O homem que me serve? Essa era a pergunta. E aí vem a pergunta para nós, muitas vezes, dos nossos dias. Porque Deus não quer o nosso mal. Deus nos prova, mas Ele tem o seu instrumento de provação para a nossa vida. E Ele usa quem? O diabo para nos provar. E aí ele pergunta para mim e para você: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Alaí? Eu vou usar o senhor aqui, pastor. Observaste o meu servo Alaí? Homem de Deus, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo vira para Deus e diz: mas também ele tem um compasse, que ele anda para cima e para baixo, ele tem algumas coisas, ele tem algumas posses, e por isso que ele te serve. Aí Deus diz assim naquele dia: vai lá e toca naquilo que... Porque o diabo pede permissão para Deus. E aí Deus permite o diabo vir tocar no bem do pastor Alaí. Para quê? Não para destruir, não para matar, mas para provar quem é realmente o pastor Alaí. E aí manda a carreta fecha, né, o carro capota, dá perca total. E aí o diabo volta lá e diz: ele te serve. Porque no dia que capotou, no dia que tudo aconteceu, ele foi para a sua casa para te adorar. Isso acontece comigo e com você todo dia. Todo dia o diabo pede permissão para nos tocar. E assim foi na vida de Jó. E aí começa um diálogo aqui, né, entre Deus e o diabo, e o assunto era a fidelidade de Jó. E Deus, aqui se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus permite que o diabo toque em tudo de Jó. E ele começa a tocar, toca nos bens. A Bíblia fala que os filhos estavam reunidos festejando. Enquanto festejavam, veio homens, veio maligno e tocou em todos os seus bois, em todos os seus jumentas, em tudo que ele tinha, em todos os seus camelos, de forma que em um dia só, Jó perdeu tudo que tinha e ainda os seus 7 filhos. Deu um vento oriental, bateu na casa, derrubou, destruiu todo mundo, matou todo mundo, os 10 filhos dele. E aí começa a luta de Jó. O diabo volta lá de novo em Deus e diz: mas ainda ele continua fiel a ti. Mas também ele tem saúde, e Deus vai e permite ele tocar também na saúde. A Bíblia diz que Jó é ferido de uma chaga mortal. E o que eu aprendo com isso? Deus não dá provação que você não possa suportar. Deus não dá provação que você não possa conseguir. Tudo que Deus permitiu o diabo tirar, Ele tem poder de restituir na sua vida o dobro, porque Ele é fiel para fazer. E a reação de Jó em tudo isso? A Bíblia diz que Jó se rasga, Jó tira as suas vestes, Jó rapa a sua cabeça, a sua barba, e ele se prostra, ele veste pano de saco e cinza, e ele se prostra diante de Deus, ele se humilha, e ele diz a frase excelente desses textos: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele se humilha ao nível mais baixo da humilhação. Jó reconheceu que não era nada diante de Deus tão grande e o glorificou. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, ele se permaneceu fiel mesmo depois de ter perdido tudo. E o capítulo 2, o diabo toca na saúde. E aí toca a mulher de Jó e diz: ainda você tem fidelidade a Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó mesmo assim permanece fiel a Deus em tudo aquilo. E aqui eu não posso bater na mulher de Jó, porque foi uma mulher poderosa e fervorosa. Porque se é algumas mulheres hoje que por muito menos ela deixa o esposo e vai embora. Mas a mulher de Jó, mesmo ele perdendo tudo, mesmo ele estando no caos, ela permanece do lado dele. E vem um versículo, Jó 19, 25, eu gosto muito desse versículo. Jó estava em um estado terrível. E o que sobra para Jó diante daquilo era um pouco de cinza, Jó sentado no meio daquelas cinzas, e um caco de telha que era o seu consolo. E ele raspava as suas feridas ali com aquele caco de telha, e pegava a cinza e colocava, porque a cinza ajudava ali nas suas feridas para cicatrizar. E Jó levanta a mão, ou dá um brado, e diz no versículo 25 do capítulo 29, bendito seja o nome do Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Jó, ele tinha a sua confiança em Deus. E o capítulo 42 que nós lemos, vai lá para o capítulo 42, já estou finalizando. Jó disse a Deus: bem sei que tudo podes, o versículo 40, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes. Deus pode tudo. O que você precisa? Deus pode
tudo. A porta que você precisa, Deus pode tudo. A cura que você precisa, Deus pode tudo. Na verdade, não existe nada que Deus não possa fazer. Ele é poderoso para fazer, a Bíblia diz, infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Ei, Deus pode tudo. Eu não sei o dia que o diabo perguntou para Deus, ou que o diabo teve acesso a Deus, e Deus virou e deu permissão para ele tocar em você. Mas eu sei que o Deus da restituição está neste lugar e pode te abençoar. Ei, eu tenho uma palavra nesta noite para a sua vida. Deus vai restituir, assim como o pastor Cid falou ontem. Em 20 anos Deus vai nos dar, hoje no ano de 2025, mas também Deus pode trazer nesses 20 anos restituição para a sua vida, em qualquer área da sua vida que você estiver perdido alguma coisa, seja o amor da esposa, seja o amor do esposo, seja os filhos, seja emprego, seja finança, aonde for a sua perda, Deus irá restituir, porque Ele pode. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Jó 42:5 diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de estar perto. Ou seja, Jó adquire conveniência, na verdade Jó adquire experiência diante desse Deus tão poderoso. O versículo 10 que eu li, Deus virou o cativeiro de Jó. O versículo 11, Deus usou os amigos e os irmãos para que conheciam Jó para o abençoar. O versículo 12 e 13, Deus restituiu o dobro de tudo que o Jó havia perdido. Você pode ler isso no versículo 12. A Bíblia diz no versículo 14, versículo 15, as filhas de Jó eram as mais formosas, e lhes deu herança também, recebeu herança. As mulheres daquele tempo não recebiam herança, mas as filhas de Jó recebeu herança. E eu fiquei achando interessante, você também que leitor da Bíblia, às vezes você pega uns textos interessantes, por que as 3 filhas de Jó receberam nomes aqui na Bíblia? Os primeiros 10 filhos só fala que eram os 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas. Mas nesse final da história de Jó, as filhas dele receberam nomes. E a primeira, o nome dela era Késia. E eu fui ver o significado disso. Késia significa aroma de canela, ou casca de canela. Representa a vitória que Jó alimentava na sua mente, em contraste às feridas perulentas ou perturbadas que ele tinha enfrentado. Gemina significa pomba da paz, representa a esperança de Jó, que diz que os olhos de Jó sempre estiveram em Deus. E Querem-Apuque significa estojo de pintura para os olhos ou caixinha de cosméticos. Representa o olhar de admiração, satisfação e regozijo com que Deus olha para as pessoas, com que Deus olha para você depois da provação. O olhar de Deus para Jó depois da provação. As filhas de Jó são citadas na Bíblia como as mulheres mais justas de toda a terra. A Bíblia também diz, versículo 17, que Jó morreu velho e farto de dias. A Bíblia diz que depois de tudo isso, Jó viveu 140 anos. A história de Jó é extraordinária. A história de Jó é de um homem fiel a Deus, que permaneceu fiel. Permaneceu fiel. E eu termino a minha palavra dizendo, e eu tenho uma palavra para o meu pastor nessa noite. Ontem eu estava sentado aqui pensando nessa palavra. E aí eu pensei em tudo que aconteceu de 2016 para cá, pastor. Que trouxeram vocês para esse lugar. Eu estou aqui há pouco tempo. E eu sentado ali, na hora do louvor, Deus disse para mim, fala para o meu servo, que eu irei restituir, em 2025, tudo aquilo que perdeu. Você não entendeu? 2025 não vai ser só o ano de amar e servir, vai ser o ano de restituição. Restituição, restituição em tudo aquilo que o diabo tomou, em tudo aquilo que o diabo, com a autorização de Deus, tirou de você. 2016, o diabo teve acesso a Deus, e Deus virou para ele e diz, observaste meu servo João Queiroz?
E aí, o diabo talvez virou e disse: ah, mas ele tem uma igreja boa, a igreja dele é grande, é a maior de Goiás, olha o tanto de gente que entra por ali. E aí Deus permitiu tocar, não para destruir, não para matar, mas para provar, para forjar, para fazer crescer, para trazer para cá, para abençoar você, para abençoar essa casa. Ei, o ano da restituição, 2025, Deus irá mandar 10 vezes mais, 20 vezes mais a este lugar. Pastor, empresários, milionários irão entrar por aqui, irão ficar aqui, os recursos irão chegar de tal forma que nós vamos precisar, aleluia, mais administradores para este lugar, para essa casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.